Senhoras e senhores traders, estamos inaugurando hoje o nosso canal no YouTube. Então, para a gente abrir com chave de ouro, eu vou trazer para vocês aqui uma série de vídeos informativos sobre os nossos indicadores Aggressive System. Esses indicadores eles estão disponíveis para teste lá no nosso Instagram. Para ter acesso ao conjunto, é só você passar o seu e-mail lá para a gente, através do direct, e aí liberamos para vocês o acesso a todos os indicadores e as regras de coloração também, tá? Por um período de teste de 7 dias. Se vocês, ao final do conteúdo aqui, gostarem do que viram, se tudo isso fizer sentido para vocês, deixe seu like, que será muito bem-vindo. Quem não gostar também pode deixar sua crítica e seu dislike, que também são sempre bem-vindos, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com o que interessa. Eu vou apresentar para vocês agora, inicialmente, o nosso indicador Oscillator, Aggressive Oscillator. Eu vou começar aqui apresentando para vocês a configuração, primeiramente aqui com relação aos parâmetros, explicar para vocês. Inicialmente a aparência aqui na primeira linha, ela não é linha, tá? É só alterar isso aqui para histograma. E aí eu vou apresentar para vocês a questão aqui dos parâmetros. O período force representa aqui esse histograma, tá? Ele vem configurado aqui em 12 períodos. Esse histograma, ele representa a agressão, tá? Então, quanto maior o período, maior a consistência da tendência. Quanto menor o período, ele fica mais agressivo, tá? A gente tem que tomar cuidado aqui, porque ele não é um indicador de tendência, ele é um indicador de agressão. Então, se vocês colocarem um período muito longo, vai chegar uma hora aqui que o histograma não vai fazer muito sentido, tá? Principalmente aqui visualmente falando. Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Como eu opero gráficos curtos, rápidos, eu opero 1 minuto, eu opero 7N, que é o gráfico em range, tem o pessoal aí que opera Renko, 3 Renko, 4 Renko. Então, quem opera gráfico rápido, eu aconselho manter aqui os 19. Tá? Se você quiser diminuir até uns 12, 15, tá? Seria interessante. Quem opera gráfico mais longo, de 5, 10, 15 minutos, aí vocês podem testar uma periodicidade mais alta, tá? Eu aconselho aí que vocês vão brincando com o indicador dentro de um parâmetro aí de 10 a 25, 30 períodos, tá? Com relação à média, essa média aqui é a média do oscilador, tá? Eu deixo aqui a média de 9, que pelos estudos que a gente fez, é a que faz mais sentido, tá? Ela evita um pouco de entrada inconsistente e também não te deixa muito fora de trade, de boas oportunidades de trade, tá? Então é uma questão aqui que não vai fazer muita diferença na questão técnica do indicador, tá? Mas seria interessante também você não alterar muito dentro dessa margem. Então, de 6 a 12, 15 períodos seria algo interessante aí para você testar, tá? A questão do equalizador é o seguinte: como esses indicadores possuem parâmetros diferentes de medição, então essa configuração serve para dar uma proporção entre o oscilador e o histograma, tá? Então, quanto maior o tempo gráfico que vocês utilizarem, maior tem que ser aqui essa equação, tá? Maior tem que ser esse equalizador aqui. Eu utilizo aqui no gráfico de 1 a 3 minutos, eu mantenho aqui esse 750. Quando eu vou para 5 minutos, eu já tenho que passar ele para uns 1.200. Se não, eu vou mostrar para vocês aqui.
ele vai perdendo a proporção aqui entre o histograma e o oscilador. Tá? Então aqui se a gente passa para 1250, por exemplo, ele já mantém uma melhor proporção. Se você for para o 30 minutos, você vê que o histograma está muito desproporcional ao oscilador. Tá? Então aqui você vai fazendo as alterações aqui, 1600. Você vê que ele já fica mais proporcional. Tá? Como eu opero gráficos curtos, ele vem configurado aqui para gráficos em 750 para gráficos de 1 a 3 minutos. Tá? Isso não altera nenhum resultado do indicador. Tá? É só mais uma questão de apelo visual mesmo. Bom, ultrapassadas aí as questões de explicação com relação à configuração, eu vou explicar para vocês aqui mais informações com relação ao indicador. Tá? Como eu já disse antes, o histograma ele é baseado em agressão. Tá? Ele que é a estrela do time, é ele que vai falar para a gente aqui, ele que vai dar para a gente aqui o nosso norte. Tá? Então, histograma em vermelho para baixo, a gente só vai procurar venda. Histograma em azul para cima, a gente só vai procurar compra. Tá? Com relação a essas linhas superiores e inferiores, são linhas de exaustão. Tá? Elas vão indicar para a gente aqui uma exaustão de movimento. Ah, então chegou aqui é venda? Não, não necessariamente. Tá? Mas ela vai me demonstrar aqui que aqui, sem dúvida nenhuma, eu não vou procurar compra. A hora que ele chega aqui embaixo, sem dúvida nenhuma, eu não vou buscar venda. Tá? Então, para isso servem essas linhas de exaustão. Com relação ao operacional em si, dá para brincar bastante aqui com esse indicador. Tá? Quando eu opero com base nesse indicador, eu busco operações que vão a favor do histograma e a favor do oscilador. Tá? Então, o que eu procuro aqui? Histograma em vermelho, eu procuro médias também descendentes, oscilador também ascendente abaixo da média. Tá? Então vai ser aqui que eu vou procurar as minhas vendas. Tá? Eu gosto muito de pegar pullback do oscilador e fazer novas vendas. Eu gosto de pegar muito vendas aqui no ambiente de exaustão, tá? Quando o histograma está vendido. Porque aqui, esse oscilador, a coloração dele, ela também me auxilia. Tá? Além de eu procurar operações de compra acima da média, eu também quero que o meu oscilador esteja azul. Quando eu vou buscar venda, eu procuro vendas com o histograma descendente e eu quero o meu oscilador laranja. Tá? Então é praticamente dessa forma que eu opero com relação a esse indicador. Se você pegar gráficos maiores aqui, como exemplo, aqui a gente tem uma questão aqui que é bastante usual de ocorrer, tá? E que eu gosto muito. Então a gente tem aqui um histograma indicando agressão compradora. E aqui a gente tem um oscilador que rompeu para cima, fez o pullback e agora ele me gera uma compra. É esse tipo de situação que eu busco nesse indicador. Tá? Essa é uma das principais técnicas quando eu opero com esse indicador. Aqui do lado aqui tem mais um exemplo bem clássico da forma que eu gosto de operar. Histograma indicando uma agressão vendedora,
trabalhando em exaustão, e ele fica vermelho. Aqui é sempre interessante você também confluir a sua operação com os seus padrões de candle, price action, ou alguma técnica aí que você tenha como base. Tá? Nós temos aqui algumas técnicas específicas, tá? Que são abordadas em curso, até a gente está para abrir aí uma nova fase dos nossos cursos aí em outubro, tá? Mas sem querer entrar nesse contexto, o indicador aí, se você tiver outros argumentos para utilizar juntamente com ele, tudo acaba ficando mais fácil, tá? Mas é um indicador que por si só você já consegue fazer boas operações, tá? Aqui a gente tem um ambiente de muita venda, agressão vendedor, histograma vendedor, oscilador rompeu para cima da média, não suportou e rompeu para baixo em laranja. Aqui é venda. Há uma venda evidente aqui com relação aos argumentos do indicador. Então, essa é uma maneira que eu trabalho para utilizar o indicador. Tá? É um indicador também que me auxilia demais, embora eu não seja o indicador que eu use especificamente para isso, mas ele auxilia demais em divergências também. Então você pode, quem não utiliza um indicador específico para detectar divergência, ele te ajuda demais também em divergências. Tá? Aqui a gente tem topos mais altos. Deixa eu pegar aqui para vocês para ficar mais fácil a visualização. Aqui a gente tem topos mais altos com topos não mais altos, não necessariamente mais altos. Aqui, se você esticar isso por uma segunda perna, fica mais evidente ainda. Tá? Então a gente ainda pode utilizá-lo como um auxiliar na sua detecção de divergência. Outra coisa bacana que eu gosto de utilizar, não só nesse indicador, mas em alguns outros também, é utilizar o indicador em conjunto com outro tempo gráfico. Eu vou pegar aqui para vocês, para exemplificar. Então aqui eu pego o gráfico de 1 minuto. E aqui eu pego o gráfico, mantenho o gráfico de 5 minutos. Isso aqui serve para Renko, serve para range, serve para todo tipo gráfico aí, seja temporal ou atemporal que você utilize. Tá? Nos gráficos atemporais curtos, é um indicador que faz muito sentido. Então a gente pega aqui nos 5 minutos, por exemplo, um ambiente de muita venda aqui, tá? Histograma demonstrando uma agressão muito vendedora. E a gente vai para o 1 minuto, depois que a gente detectou aquilo no 5. Então, o que a gente opera aqui? Nós vamos operar o retorno do oscilador para baixo da média. Então aqui é venda, aqui é venda, venda, venda. Aqui não venderia porque ele está para baixo da média, mas ele não está na coloração de venda, tá? Isso é muito importante. Então a gente vai sempre buscar essas vendas quando ele está abaixo da média com o oscilador na coloração vendedora. Tá? Aqui é venda. Então a gente busca explorar um ambiente na periodicidade maior, e aqui a gente explora numa microestrutura. Tá? Essa é uma forma também
que eu utilizo bastante para operar. Bastante importante também deixar claro aqui para vocês a questão, embora eu já tenha falado anteriormente, mas é sempre bom relembrar, evite operações de compra nas sobrecompras, evitem operações de venda na sobrevenda. Tá? Então, basicamente é isso, é assim que a gente inicia. E eu vou continuar aí uma série de vídeos com outros indicadores, tá? Esse é o primeiro indicador. E existem alguns outros que demandam outras técnicas para outros perfis. E aí vocês vão vendo aí, quem for se interessando, é só entrar em contato com a gente ali através do Instagram e conversamos melhor. Vocês experimentam os indicadores e quem sabe faz sentido para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.